Fizeram ali? Sim? Façamos então. Está assim, pessoal, item 10. Infere-se do primeiro parágrafo que, para a autora, escrever foi uma espécie de processo terapêutico. O que é um processo terapêutico? Tratamento, para ficar o quê? Mais aliviado, quer desabafar, concordamos? Então tá. Está assim, ó. As audiências de segunda a sexta-feira muitas vezes revelaram o lado mais sórdido da natureza humana. Eram relatos de sofrimento, dor, angústia que se transportavam da cadeira das vítimas, testemunhas e réus para a minha cadeira de juíza. A toga não me blindou, aí começa, daqueles relatos sofridos aflitos. As angústias dos que se sentavam à minha frente por diversas vezes me escoltaram até minha casa. Então ela também estava angustiada. Concordamos? A angústia foi com ela. E passaram a ser companheiras de noites de insônia. Quem? As angústias. E ela fala, não havia outra solução a não ser escrever. Então, o processo de escrever para passar a angústia, então, é um processo terapêutico. Correto o item, pessoal. E nota que é infere-se, não está aqui, infere-se, ou seja, não está escrito no texto que é. Eu subentendo que é isso. Tá certo? Então, item correto. Principalmente das linhas 9 a 11 ali. 11. No terceiro parágrafo, fica clara a importância da linguagem nas audiências judiciais. Momento em que as vítimas têm a oportunidade de desabafar, até aí ok. E os juízes, como autora do texto, de lhes explicar o trâmite da ação. Nada a ver. Invenção total, não está no texto, item errado. Em momento faz menção que o juiz explicava como é que é a ação, pessoal. Item 12. O trecho juízes, promotores e advogados explica o sentido de nós. Na linha 25 fala, nós, juízes, promotores e advogados, sim ou não? Sim, é um aposto enumerativo. Verdadeiro. Depois, no texto a palavra prolatada, empregada como sinônimo de deferida. É que assim, pessoal, olha só. Mesmo que eu não saiba direito, olha o contexto. O contexto diz assim, ó, linha 9. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com a sentença prolatada. Prolatada, pessoal, é a mesma coisa que proferida, tá? Mas a gente pode até pegar ali como dada, sentença dada. Se a sentença, pessoal, foi dada ali, tá? Dada, eu posso dar a favor, isso, ou eu posso dar contra. A favor ou contra, perfeito. A favor ou contra. Todos concordam? Porém, pessoal, quando pede deferir, não. Deferir é despachar favoravelmente. Então, deferir, pessoal, é somente a favor. Entenderam isso? Então, vocês não podem trocar. Deferir é só a favor. Só a favor. Então, não são sinônimos. Por isso, item errado. Número 14. A alteração da forma verbal deixavam, para o singular deixava, não comprometeria a correção gramatical do período em que tal forma aparece, mas modificaria seu sentido original. Muito bem, deixa eu comentar isso com vocês, porque cai muito, tá? Deixa eu comentar um pouquinho com vocês aqui. Pessoal, é uma questão que cobra concordância, ok? E, basicamente, já que é o verbo, é uma concordância verbal. Perfeito. Na concordância verbal, há uma regra. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E ainda há uma observação. A observação é a seguinte: núcleo do sujeito é sempre ou jamais estará ligado a preposições?
Jamais. Isso. Então, o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Parece uma questão ingênua, mas vocês têm de ter muita atenção para responder esse tipo de questão. Parece banal, não é banal. Primeiro, pessoal, presta atenção aqui, ó. Exemplos. Exemplo 1. A equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram a cura para aquela doença. Qual é a única forma correta aqui? A equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram? Isso, só descobriu. Só descobriu. Por quê? Porque todo sujeito é a equipe de pesquisadores. Está comigo? Agora, qual é o núcleo do sujeito? Equipe. Pesquisadores não, porque existe uma preposição. Então, a equipe descobriu é a única forma correta. Certo? Agora, olha só. Eu vou colocar aqui, pessoal, número 2. Precisa-se de pessoas que façam isso. Eu sei que todos acertariam de ouvido. Todos. Naturalmente, vocês diriam, precisa-se de pessoas que façam isso? Ou precisa-se de pessoas que façam isso? Sem medo, o quê? Façam, excelente. Tá, então é façam no plural, correto? Por quê? Qual é o sujeito de façam? Pois é. Se eu disser que é pessoas, eu vou acabar de contradizer o que eu disse agora. É ou não é verdade? No momento que eu falar, não, sujeito é pessoas, o que tem antes de pessoas? Preposição. Então, o sujeito não é pessoas. O sujeito é o que, pessoal? E o sujeito que é o que representa a palavra? Pessoas. Precisa-se de pessoas é um pronome relativo, as quais o quê? As quais? Façam. Então, havendo o que, observa, ele pode funcionar como sujeito. Todos estão comigo ainda? Tá. Pessoal, agora nós temos uma característica. Esse que é chamado de pronome relativo e ele retoma. Neste caso, não há dúvidas de que ele retoma a palavra pessoas. Porém, quando eu formo frases assim, ó, olha só o que eu faço aqui, pessoal, na frase número 3. A equipe de pesquisadores que descobriram a vacina chegou. Olha só isso aqui. É uma mudança sutil, porém fundamental em termos de CESP. Diferentemente, pessoal, da número 1, eu introduzi o pronome relativo que. E qual é a característica máxima do pronome relativo que? Ele sempre retoma, mas não há uma regra que diga ele vai retomar a palavra que estiver no ladinho dele. Não existe isso. Ele retoma alguma palavra. Neste caso, ele pode tanto retomar equipe quanto retomar pesquisadores. Então, há duas formas para eu interpretar isso. Observa, a equipe de pesquisadores, a qual o que, pessoal? Descobriu, perfeito, retomando a equipe, ou, nota comigo, a equipe de pesquisadores, os quais o que, pessoal? As duas estão corretas.
Porém, para o CESP é assim, ó. As duas concordâncias podem, ok? Mas sempre muda o sentido para eles. Porque numa delas eu estou focando em equipe e na outra em pesquisadores. Para eles muda o sentido. Tudo bem? Certo? Dá para discutir. Ah, senhor, discutir, porque a equipe são os pesquisadores, sei lá. Mas vai haver a mudança. Então, indeterminado é do precisa-se, tá? Então aqui, ó, do precisa-se que não tem. O que é que se precisa? De pessoas, não pode ser sujeito. Esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Desse aqui. Mas do fazer tem um sujeito determinado pelo quê? Do precisar aqui não tem. Pessoal, então vamos voltar à questão. Voltando ali, diz assim, ó. A alteração da forma verbal deixavam para o singular deixava não comprometeria a correção gramatical do período em que tal forma aparece, mas modificaria seu sentido original. Olha o que vocês têm exatamente, pessoal, na linha número 11. A dor daquelas pessoas? Olha o que ali, ó. Tá vendo o que? Então, a dor daquelas pessoas que... O que eu posso pensar? A dor daquelas pessoas a qual deixava, concordamos? Ou a dor daquelas pessoas as quais deixavam. Então, o original está deixavam. Eles perguntaram se eu poderia colocar deixava. Poderia. Daí, pessoal, estaria concordando com o que retoma quem? Dor. Tudo bem? Então, só é plural porque tem aquele que. Se fosse assim, ó, a dor daquelas pessoas deixava ou deixavam todos tristes? A dor daquelas pessoas deixava. É exatamente igual à primeira. No momento que eu coloco o que, é que eu crio a possibilidade de ser deixava ou deixavam. Entenderam ali? Então, o responsável por tudo é quem ali? O quê? O quê? Item correto. E para finalizar, pessoal, esse texto está assim, ó. O referente dos sujeitos de chegavam, linha 17, que está elíptico, é os relatos. Não, os relatos chegavam, não. Pela lógica, as mulheres. Ó, quando finalmente chegava ao judiciário, eles se sentavam à minha frente. O relato chegava e se sentava na frente dele. Não. As mulheres. Errado, com certeza, pessoal. Beleza, façamos o nosso intervalo, depois continuaremos com o resto da prova, que é a redação oficial, tá?